Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 31. Com efeito, o corpo é um só, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, logo, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros e um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos com maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós o tratamos com mais decência. E os que são decentes não precisam de cuidados especiais. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham de sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons de milagres, das curas, da assistência, do governo, o de falar em línguas. Porventura, todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Aspirai os dons mais altos. Aliás, posso indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, aqui Paulo deixa claro e praticamente sela aquilo que lá no início da carta ele estava falando a respeito da divisão que havia
entre os coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Só faltava Paulo chegar no meio deles e falar assim, mas que palhaçada é essa aqui? Porque, com outras palavras, foi isso que Paulo disse. Porque não existe de maneira alguma, não pode existir de maneira alguma, divisão no corpo de Cristo. E Paulo deixa isso claro lá. Por acaso, Cristo estaria dividido? E depois de muito falar, de responder questões que foram perguntadas a ele, e respondendo sobre os dons do Espírito Santo, Paulo vai falar sobre o quê? Sobre o corpo de Cristo. Nada disso acontece se nós não formos membros uns dos outros. E membros do corpo de Cristo. E Paulo usa justamente um corpo humano, porque Cristo assumiu um corpo humano. Ele também tem um corpo. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Só que ele, dentro dessa realidade em que nós somos enxertados em Cristo, nós somos com ele um só corpo. Porque se não for assim, gente, não tem salvação pra gente, não. Não somos salvos. Essa realidade de sermos misticamente o corpo de Cristo é a verdade concreta. É por causa disso que nós somos salvos. É por causa disso que nós também somos filhos adotivos. Ele é a cabeça da igreja, do corpo. Nós somos membros. Paulo está deixando isso claro aqui, bem claro. E cada um exerce a sua função no corpo. E um não pode dizer, eu não preciso do outro. Eu estou gravando aqui agora para vocês, mas tem uma luz aqui sobre mim. E tem uma câmera me filmando, e tem um cinegrafista. E teve alguém que tirou foto para fazer a thumb bonitinha aí. Apesar do modelo não ser lá essas coisas, mas a thumb melhorou, né? Por quê? Porque tem um fotógrafo, que tem uma câmera. Teve um motorista que trouxe essa equipe, o equipamento para cá, para poder gravar. Veja, eu não posso dizer para o cinegrafista, eu não preciso de você. Eu não posso dizer para o editor que vai pegar essa gravação e que editou essa gravação e traz ela para você, eu não preciso de você. E eu não posso dizer a mesma coisa para o motorista, nem para o fotógrafo, não posso dizer. Na igreja, o Papa não pode dizer para o bispo, não preciso de você, não pode dizer para o padre, não pode dizer para o fiel, eu não posso dizer para o outro. E assim porque nós somos todos membros do corpo de Cristo. E cada um com a sua função. Cada um com o seu trabalho. Mas um trabalha em função e para o bem do outro, para o benefício do outro. É assim na paróquia. É por isso que a gente não pode ser cristão de verdade, católico de verdade, e dizer assim, não, eu rezo em casa. É claro que você tem que rezar em casa. Também. Mas seu lugar de rezar é na igreja, com os outros irmãos da fé. Porque senão, se eu rezo sozinho em casa, se eu faço tudo sozinho, se eu dou meu jeito, basta eu crer em Cristo para ter minha fé, eu estou me livrando do corpo. O corpo só tem um membro. Se o corpo é só um membro, cadê o corpo? Se é só a mão, cadê o resto? Não é corpo mais. Veja como a nossa vida na igreja ela precisa ser ativa, concreta. Não só por aquilo que nós cremos, mas como nós exercemos a nossa fé. Não dá para ser católico só de domingo e à missa. Você ouviu a expressão Papa Hóstia? Você não pode ser o Papa Hóstia não, meu querido, minha querida. Daquele que só vai na missa, comunga e volta para casa. Mas não faz nada na paróquia, não ajuda em nada. Não participa de nada. Você é um corpo que está ali, ó, a gente diz no Rio, né, na aba, né? Só encostado. Você não age, você não faz. Sabe o que acontece? Você atrofia. Pensa num membro que você não usa. Você atrofia uma pessoa que, por causa de doenças e outras realidades, acidente, deixa de movimentar determinado membro, perde o movimento de alguma forma, a tendência é, com o tempo, daquilo atrofiar. Fica fininho o músculo, você vai perdendo os movimentos. Por quê? Porque não trabalha, aquilo não se mexe. Isso pode acontecer com a sua fé. Porque você só vai na igreja domingo para comungar e não faz mais nada para ajudar.
não participa da vida paroquial. Cuidado para a sua fé não atrofiar. Que Deus nos livre dessa distância entre aquilo que cremos e aquilo que devemos ser em Deus, corpo de Cristo, ativos como membros desse corpo. Amém. Vamos anotar o nosso diário? Temos ordens e princípios eternos, muitos princípios eternos. Ordens. Aqui, versículo 21. Não pode o olho dizer, não preciso de ti. Dizer a mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Ou seja, um membro não pode dizer para o outro, eu não preciso de você. Primeiro que é uma arrogância terrível, né? Que não combina em nada com um cristão. Mas, sobretudo, para aquele que está trabalhando lá, você na igreja. Ah, Jair, mas tem gente que é chata, tem gente que não trabalha direito e tal. É outra história. Talvez ele não sirva para aquele serviço, para estar naquele tipo de trabalho. Mas continua sendo membro do corpo, gente. Pelo qual Cristo deu a vida. Então, eu não posso dizer, você não pode dizer, eu não preciso de você. Para ninguém. E a outra ordem está aqui no versículo 31. Aspirai os dons mais altos. Aliás, eu posso indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Aqui está a ordem para que nós devemos aspirar os dons mais altos. E o restante do texto, gente, é todo o princípio eterno, inclusive o versículo 21, que está falando uma verdade que não passa, a respeito de como é o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso diz do reino dos céus. Portanto, é princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a você se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like e o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, usando o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas a Bíblia, nosso querido Monsenhor Jonas, a Bíblia. Esse é o livrinho, você adquire bem baratinho, loja.cançãonova.com, você encontra, ou numa loja católica perto de você, só pedir esse livro que deve ter lá. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o passo a passo para você começar a fazer ele. Não, a gente não começa pela carta de pela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a gente começa pela primeira carta de São João. Então você vai precisar seguir ali o plano de leitura direitinho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.